Bem, vamos iniciar resolvendo a primeira questão. Para resolver essa primeira questão, nós vamos começar isolando o termo de x ao quadrado. Vai ficar x ao quadrado. Isolar é separar um membro do outro, através da igualdade. X ao quadrado vai ser igual. Eu poderia pegar o zero aqui, e trazer menos 256 para ser mais 256. Como já sabemos que o zero não vai influenciar aqui no resultado, então, nós vamos levar só menos 256 para o outro lado da equação. Mudou de lugar, mudou de sinal. Para menos, fica mais 256. Positivo. Continuando isolando, agora nós vamos isolar apenas o x, x vai ser igual ao quadrado, vai passar para o outro lado sendo raiz quadrada de 256. X vai ser igual. Lembrando que na equação do segundo grau, nós vamos ter como raiz quadrada duas raízes, mais e menos. Então, a raiz quadrada de 256, se a gente quiser extrair essa raiz aqui, a gente pode extrair de diversas formas. Uma das formas de extrair a raiz quadrada de 256 é pelo processo de fatoração. Ou você pode também fazer por tentativa, certo? Vamos fazer primeiro pela fatoração. Então, eu vou fatorar. O que é fatorar? É você dividir esse número em fatores primos. O menor fator primo, a gente sabe que é o 2. Então, para ser divisível por 2, basta que esse número seja par. Como termina em 6 é par, então a gente pode começar dividindo aqui por 2. 256 por 2 é a metade, dividir pela metade. Então, a metade de 256 é 128. Se você não sabe fazer esse processo de cabeça, então, o método é dividir mesmo. 256 dividindo para 2, Você divide 2 para 2 dá 1. 1 vezes 2 é 2, para chegar em 2 não falta nada, baixa 5. 5 dividindo para 2 dá 2. 2 vezes 2 é 4, para chegar em 5 falta 1, baixa 6. 16 para 2, 8. 2 vezes 8, 16, para 16, nada. Então, resultado 128. 128 também é um número par, então também divide por 2. Então, 128 por 2, dividir por 2 é pensar na metade desse número. Metade de 128 é 64. Perceba, metade de 12, 6, metade de 8, 4. 64 também é número par, também divide para 2. 64 dividindo para 2, metade de 64. Metade de 64 é 32. 32 ainda divide por 2. Metade de 32 vai ser 16. 16 ainda divide por 2, que é número par, dá 8. 16 dividido para 2 dá 8. 8 dividindo para 2 dá 4. 4 dividido para 2, que dá 2. E, por fim, 2 divide por 2, que dá 1. Então, o processo de fatoração termina aqui com o resto 1. E a gente vai descobrir agora a raiz quadrada desse número. Qual é o processo? Para descobrir a raiz quadrada de 256, a gente vai unir os números que forem iguais 2 a 2. Como todos aqui são iguais, então a gente vai unir todos 2 a 2, certo? Unindo 2 a 2, que foi que ficou aqui? Nós ficamos com 2 ao quadrado, que vai ser multiplicado por 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Quanto é que dá 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, que é 4. Também vai dar 4. Também vai dar 4. Também vai dar 4. Pronto. Todos esses números aqui a gente vai jogar na raiz quadrada e multiplicar. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 4. Agora, nós vamos extrair essa raiz quadrada. Raiz quadrada de 4 é 2 vezes raiz quadrada de 4, 2 vezes raiz quadrada de 4, 2 vezes 2.
Percebam que quando eu extrair a raiz quadrada aqui de 4, o resultado, 2, 2, 2, voltou por o que a gente tinha acabado de fazer aqui em cima. Percebam que voltou aqui, ó, para 2, 2, 2, 2, né? Então, eu poderia simplesmente ter multiplicado 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Quando eu fizer aqui, ó, 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2 vai dar 16. Então, o resultado, né, vai ser igual a 16. A raiz quadrada de 256 a gente encontrou aqui que é 16. Então, só uma dica para vocês. Toda vez que eu tiver qualquer número elevado ao quadrado, como eu vou jogar na raiz quadrada, e a raiz quadrada desse número elevado ao quadrado, ela volta a ser o próprio número, né, que foi elevado ao quadrado. Então, eu posso jogar a raiz quadrada aqui, ó, e já eliminar a raiz quadrada com expoente ao quadrado. A raiz quadrada com expoente ao quadrado, quando eu eliminar, o meu resultado vai ser o que ficou embaixo. Certo? Por exemplo, eu vou fazer aqui de lápis outro exemplo para vocês entenderem melhor. Se eu tiver, por exemplo, a raiz quadrada de 8 elevado ao quadrado e vou multiplicar pela raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Então, quando eu fizer aqui, ó, raiz quadrada, quanto é 8 ao quadrado? É 8 vezes 8 que dá 64, vezes. Quanto é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3 que dá 9. Então, extraindo aqui a raiz de 64 é 8, a raiz de 9 é 3. Então, 3 vezes 8, 24. Eu ia encontrar como resultado aqui 24. Mas se eu fizesse aqui também, ó, elimino raiz quadrada, elimino o expoente quadrado, ó, quadrado com quadrado. Elimino. O que foi que restou? 8 vezes 3. E 8 vezes 3 é 24. Então, eu já teria o resultado aqui sem fazer esse processo. Certo? Só para focar bem, se fosse a raiz quadrada de 4 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, eu simplesmente corto raiz quadrada com ao quadrado e fica 4 vezes 2, que dá 8. Eu já encontro o resultado sem precisar extrair raiz, sem esse processo todo, ok? Então, já encontramos a raiz de 256, que é 16. Vamos colocar aqui. Então, encontramos as duas raízes para x, que é mais 16 e menos 16. Essa é a solução, né? A solução, 16 e menos 16. O mais, ele não precisa aparecer. Se você quiser colocar, não tem problema, mas não precisa aparecer. Existe o método de tentativa. Professor, eu não sei fatorar, mas tem que aprender, certo? Vamos aprender a fatorar. Mas, eventualmente, não sabe, não aprendeu, faça por tentativa. Raiz de 100 você sabe que é 10, de 11, né? 121. Então, por aí vai. Então, se você fizer por tentativa, quando você fizer, por exemplo, 15 vezes 15, 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 1 é 5 e 2, 7. 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1 é 1. Baixa 5, 7 e 5. 12, vai 1, 1 e 1, 2. Dá 225, né? Então, 225 ainda não chegou em 256, né? Então, pode ser mais. Então, quando você fosse multiplicar 16 vezes 16, por tentativa, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, 6 e 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Baixo 6, 9 e 6. Dá 15, vai 1, 1 e 1, 2. Então, ó, 256. Você ia encontrar certinho. Então, eu ia saber que 16, né, é o resultado da raiz quadrada de 256 do mesmo jeito. Ok? Vamos agora resolver a segunda questão. Partindo para a segunda questão, agora nós temos 10x ao quadrado menos 1000 igual a zero. Certo? Então, a gente vai começar sempre isolando o termo de x, e o termo de x nós temos aqui 10x ao quadrado. Então, nós vamos isolar aqui 10x ao quadrado, que é igual. Vamos passar menos 1000 para o outro lado da equação. Se está menos, vai ficar mais positivo, não vou colocar, vai ficar 1000. Pronto. Se fosse só x ao quadrado igual a 1000, eu já ia isolar o x sozinho e passar o quadrado para o outro lado na forma de raiz quadrada.
Como nós temos 10x, a gente vai continuar isolando x ao quadrado, porque a gente precisa passar esse 10 para o outro lado da equação, certo? Então, x ao quadrado vai ser igual a 1000. Percebam, se o 10 está aqui multiplicando x, ele vai passar para lá dividindo. Isso, dividindo por 10. Então, a gente vai ter x ao quadrado igual 1000 dividindo por 10. Divisão por décimos, centésimos e milésimos é a forma mais fácil de fazer, porque eu posso simplificar. A quantidade de zero que tem em comum entre os dois, eu posso cancelar esse zero com esse. Então, dividir 1000 por 100 é a mesma coisa de dividir 10 para 1. Aliás, 1000 por 10 é a mesma coisa de dividir 100 para 1. E 100 dividido para 1 é igual a 100. Então, eu tenho agora x ao quadrado igual a 100. Então, qual vai ser o valor de x? Isolo o x. Vou passar o expoente ao quadrado na forma de raiz quadrada de 100. Eu já posso colocar o mais ou menos aqui, mas eu prefiro colocar só no final. Por quê? Porque eu sei que a raiz quadrada de qualquer número, positivo ou negativo, eu vou ter dois valores. Se eu pegar mais 10 ao quadrado, eu vou ter 100. Se eu pegar menos 10 ao quadrado, eu também vou ter 100. A gente já provou isso em outras aulas. Raiz quadrada de 100, mais ou menos 10. A gente já provou, porque se a gente pegar o mais 10 ao quadrado, eu vou ter 10 vezes 10, né, que dá 100. E se eu pegar menos 10 ao quadrado, o que é que eu vou ter? Menos 10 vezes menos 10, que eu faço o jogo de sinais, onde menos com menos é mais, 10 vezes 10, 100. Então, eu vou ter 100 positivo do mesmo jeito. Então, sempre que eu tiver uma raiz quadrada, eu vou ter dois valores que satisfazem essa raiz. Um positivo e outro negativo. Então, o resultado sempre vai ser mais ou menos 10. Certo? Aí, depois, você vai para as alternativas ver qual desses valores que satisfazem lá na alternativa. Porque, digamos, se eu estiver falando de uma escala de tamanho, né, de algo que eu estou medindo, a gente não vai medir nada para dar um valor negativo. Não vou medir nada. Deu menos 16 centímetros, menos 16 metros. Peso. Deu menos 10 gramas, mais 10 gramas. De forma alguma. Né? De forma alguma. Então, a resposta vai de acordo com o enunciado. Ao ler o enunciado, então, na maioria das vezes, a gente utiliza mais os valores positivos, certo? A solução aqui fica sendo mais 10 e menos 10. O mais, né, não precisa aparecer. Eu coloquei aqui. E lá nas respostas, se aparecer as duas alternativas, você marca, certo? Senão, você vai de acordo com o que está perguntando. Lembrando, gente, que aqui, ó, nós vamos para a terceira questão e a terceira questão vai de acordo com a segunda. Então, se a gente resolver a segunda, vocês podem resolver muito bem a terceira. Então, vou deixar com vocês essa terceira questão aqui, certo? Vai ficar com vocês. Lembrando que todo exercício tem que estar no caderno de vocês, certo? O exercício é escrito da forma que eu passei lá naquela apostila e as respostas também de cada um. Então, vamos partir para a quarta questão aqui rapidinho. Na quarta questão, nós temos menos 3x ao quadrado mais 27 igual a zero. Então, como sempre, isolando o termo de x, que é menos 3x ao quadrado, igual, tá, mais 27, passa para lá sendo menos 27. Tá sendo o contrário das outras, né? Começa com número negativo. Aqui já passou a ser negativo também. Então, para facilitar aqui a nossa operação, devemos lembrar que o termo de x, né? Esse termo de x, ele não pode ser negativo. Quando tivesse menos x ao quadrado, não pode ser negativo. Mas esse menos 3 aqui, por enquanto, não tem problema, porque esse menos 3 ele vai passar lá para o outro lado da operação. Então, vamos isolar aqui simplesmente x ao quadrado, que é igual a menos 27. Esse menos 3 que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo, certo? Menos 3. Mas não estava menos e passa para lá mais, não? Não, a operação aqui é a multiplicação, então a operação inversa que eu vou fazer aqui é a divisão, por esse número que está aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado igual
Veja que na divisão de sinais aqui, eu tenho que fazer o joguinho dos sinais, né? Pela regra, menos com menos é mais. Então, vai ficar positivo. 27 dividido para 3 dá 9, né? 9 vezes 3, 27. Então, x ao quadrado é igual a 9. Isolando x, eu vou ter esse ao quadrado, eu vou transformar na raiz quadrada de 9. Então, nós vamos ter x igual a mais ou menos, qual é a raiz de 9? 3. Pronto. Como solução aqui, nós temos mais 3 e menos 3. Certo? São as raízes dessa equação do segundo grau. Beleza, gente? Então, espero que tenham aí compreendido. Façam tudo direitinho aí e enviem lá na sala, certo? Até a próxima aula, se Deus quiser. Pronto, gente. Vamos finalizar aqui, só conferindo os resultados, né? Vamos ver aqui. Na primeira questão, nós tivemos a solução mais 16 menos 16, então tá aqui, ó, na letra C, né? Letra C, mais 16 menos 16. Na segunda questão, nós encontramos mais ou menos 10, temos aqui na letra D, né? Mais ou menos 10. A terceira questão ficou por conta de vocês. Veja que você vai pegar só um resultado. E na quarta questão, mais ou menos 3. Então, a quarta questão aqui, ele queria saber a distância que a bola percorreu, né, do lançamento da bola em metros. Então, como eu falei a vocês, questão de distância, a gente não vai ter menos 3 metros, né? A bola percorreu menos 3 metros. Lógico que eu vou pegar seu valor positivo, né, e marcar aqui na letra A, ok?